Agora com você que gosta de futebol, que acompanha mesmo. Você saberia dizer quantos clássicos reis Fortaleza e Ceará já disputaram nesses mais de 100 anos de histórias? E os detalhes dessas partidas, as estatísticas, os gols? E aí? O Alexandre está perguntando tudo isso porque um almanaque inédito no Brasil foi lançado hoje, um dia antes do primeiro clássico rei do ano, para eternizar esses jogos, com particularidades que só um pesquisador poderia contar. Clássico Rei, um compromisso que define muita coisa na temporada. Inclusive, chegar bem nesse duelo pode fazer toda a diferença. É exatamente por isso que a confiança apareceu em Porangabuçu. Torcedor do Alvinegro segue otimista, principalmente depois de uma vitória importante em cima do Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. 2-0 com gols de Jean Carlos e Guilherme Castilho. O time está en evolución, está evoluindo. No va a ser un torneo fácil, va a ser muy brigado. Entonces tenemos que tener no solamente la base, sino tenemos que tener todo el plantel cualificado para dar un rendimiento equitativo em cada jornada. Para o Leão, a situação foi bem mais complicada. Perdeu por 2-0 para o ABC fora de casa em uma atuação irreconhecível. O técnico Juan Pablo Vojvoda creditou a derrota à falta de atenção. Tivemos a concentração necessária para este tipo de jogos. Sabíamos que iba a ser um jogo com dificuldades, porque o adversário havia preparado este jogo de todo jeito. Mas sabíamos isso e não tivemos a altura do jogo nos primeiros 15 minutos. Por ser mandante do jogo, o Ceará tem a maior quantidade de ingressos. Mas isso não quer dizer que existirá uma pressão maior para um ou para outro. Tanto Ceará quanto Fortaleza vêm para esse clássico rei motivados. Duelo que, além de ter uma mística diferente, vai ter um sotaque espanhol à beira do campo. Morínigo e Vojvoda entram em campo duelando pela primeira vez. Um compromisso que garante ao torcedor uma grande expectativa. Um jogo que pode ser histórico. Assim como o dia a dia do José Renato, autor do almanaque do Clássico Rei, lançado nesta segunda-feira em Fortaleza. Fiz o trabalho do Fortaleza, eu já tenho elaborado pesquisa com o pessoal do Ceará também, e aí eu vi o quanto tem de curiosidade envolvendo o clássico. E eu notei que não havia nenhum almanaque com levantamento estatístico de um clássico no Brasil. E aí poxa, qual o principal clássico do Brasil? Para mim, o clássico que eu mais assisti na minha vida foi o Clássico Rei. O presidente do Grupo de Literatura em Memória do Futebol ressalta o poder que uma obra como essa tem para a história do esporte. Você sabe como é difícil trabalhar com memória, porque as pessoas têm memória curta, né? Não entendem que não existe presente sem passado. E esse livro, repito, é um trabalho minucioso, onde retrata a história de mais de 600 edições do Clássico Ceará e Fortaleza, e não é só para o torcedor do Ceará e Fortaleza, eu repito, principalmente para o desportista, aquele que ama o futebol e que, assim como nós, que tem muita dificuldade de buscar essa preservação dessa memória, que possam prestigiar e ter no seu acervo uma obra tão rica. Este é o Clássico Rei, confronto centenário, o que é a razão de existir do futebol cearense.